O microfone devia estar desligado, estava ligado. O microfone devia estar ligado, estava desligado. Então, bom dia, vamos ficar de pé. Vamos louvar o nosso Deus esta manhã. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com alegria sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não vão ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre com o lado eu vou caminhar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com alegria sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com alegria sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com alegria sigo cantando, canto louvores, indo pro céu. Amém. 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 Ouve-me. Não. Agora sim. Não, tava ligado. Não, tava ligado. Eu tô velho, mas não tanto, né? Sim. Já chega o facto, hoje eu cheguei com coisa toda a gente. Nossa, hoje o pastor tá com roupa de pastor e tal. Quase que eu tirei, né? Você vê, não. Mas enfim, gente, é tão bom a gente estar aqui. E nós estamos numa caminhada. E essa caminhada é para os céus. Amém? E essa semana foi uma semana muito intensa, muito trabalho. Vocês trabalharam muito? Teve muita coisa boa? Teve alegria? Teve tristeza também? A gente tem esses momentos, mas a grande questão é de que quando estamos com Jesus no barco, tudo vai muito bem. E o Senhor é aquele que cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Vamos orar nesse momento? Você pode fechar os seus olhos e
agradecer a Deus, pedir a Deus que esta semana que vai começar, ou que começa hoje, seja uma semana de muita bênção, mas não que de uma bênção egoísta, mas sim que nós vamos ser bênçãos neste mundo. Agradece também pelo que passou, porque sejam coisas boas ou más, o Senhor estava conosco, nós aprendemos e saímos mais fortes em cada situação. Aproveita esse tempo de oração. Ó Deus, ouve a oração do teu povo nesse momento, Pai. Nós sabemos que a nossa fragilidade muitas vezes não permite com que possamos perceber tudo que o Senhor está a fazer. Por isso pedimos sensibilidade, pedimos sabedoria e pedimos a bênção do Senhor, ó Pai, por esta nova semana. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Pai. É tão bom adorar ao Senhor, mas nós não viemos sozinhos. Há pessoas ao nosso lado, então cumprimenta quem está aí perto, diz assim: olha, um bom dia, Deus abençoe a tua vida. Faz isso nesse momento. Se não souberes o nome da pessoa, pergunta o nome e diz assim: Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deixa o microfone contigo, não pode dizer aquelas. Oh, meu amor. Amém. Quem está conosco hoje pela primeira, segunda ou até a terceira vez, levanta a mão assim, onde está, por favor. Olha, recebam mais um abraço aqui também, por favor, muito bem-vindos mais uma vez, vocês são bem-vindos. Atrás aí, João, de ti, isso. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindas, Deus abençoe. Deus abençoe, muito bem-vindas. Amém, amém. Ok. Vocês podem sentar só um minuto e pode soltar o vídeo, por favor, do batismo. Olha um pouquinho dessa história, gente. Tem som. Volta no início, então. Isso. Ó Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que se levantará. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que se levanta.
Amém? Eu não sei se só eu, mas eu fico muito emocionado quando vejo isso, porque é um tempo de publicar a nossa fé através do batismo. Esse é um momento incrível na vida de todo aquele que entregou a vida a Jesus. E eu quero deixar aqui um convite a todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, mas que ainda não foram batizados. Nós vamos abrir agora, no início de maio, uma classe para nós prepararmos um grupo para o batismo. Já temos algumas pessoas que deram o seu nome, mas se você quiser, você já entregou a vida a Jesus e quer batizar, é agora, e vamos fazer esse processo. O batismo acontecerá no dia 20, cadê meu ponto? 27 de junho, é isso? 27 de junho. Então, guardem essa data, porque normalmente nós vamos para essa praia fluvial e de manhã fazemos a celebração dos batismos e depois passamos o dia todo num convívio, num piquenique maravilhoso, aproveitando o dia com os irmãos. Então, reservem essa data, 27 de junho, ok? E se você quer ser batizado, tem o desejo de ser batizado, fala comigo ou com algum líder do pequeno grupo para que nós possamos então iniciar essa classe. Nós temos um cuidado que é, batizamos a partir de qual idade? A partir de uma idade onde a criança tenha um discernimento. Por exemplo, eu fui batizado aos 8 anos de idade. Então, a mim, eu sou uma referência, ou seja, no sentido de que eu já batizei crianças com 7 anos, com maturidade para entender a sua fé, e não batizei pessoas com 12, 13 anos de idade, porque não tinham a maturidade da sua fé, mesmo adultos. Então, o que define isso é a maturidade e a compreensão básica da fé em Jesus Cristo. Amém? Então, se você tem a convicção de que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, e não foi batizado ainda, esse o momento de nós publicarmos. O batismo é uma ordenança de Jesus para publicarmos a nossa fé conscientemente. Que Deus então nos abençoe. É tempo de festa, não é? Então vamos ficar em pé e vamos celebrar o nome de Jesus mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E uma das formas que nós temos de adorar ao Senhor, uma das formas que temos de agradecer ao Senhor também é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Não é um momento de troca, nós não fazemos uma troca com Deus. Eu vou dar dinheiro e Deus vai me dar bênçãos. Não é assim que funciona. Mas eu sou grato a Deus por tudo que Ele já tem feito. Eu acredito na obra missionária e nós vamos contribuir para a obra missionária. O café que nós temos na entrada é um café missionário. Tudo que é arrecadado ali é aplicado em missões, tanto em Portugal quanto fora de Portugal. E nós temos também tido esse cuidado. O dinheiro tem sido administrado de uma forma muito transparente, através dos tesoureiros, do Conselho Fiscal, apresentado relatórios à igreja. E eu sei que esse é um tema muito difícil da gente falar. E uma coisa importante, que nós entregamos a isso ao Senhor com uma visão missionária de gratidão a Deus. Amém? Então façamos isso nesse momento, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem dividir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem medir a minha fé, o que acredito, e não falar do que não vivo. Quero ser fiel,
Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti com um coração completo, pois quando deste tudo, tudo por mim. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque só Tu és digno de todo louvor e adoração. Digno de adoração total, porque és santo. Eu deixarei para trás o mal. Quero viver para Ti com um coração completo, pois quando deste tudo, tudo por mim. Oh, 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 porque és digno. Porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para Ti com um coração completo, pois quando deste tudo, tudo por mim. E aquele que deu tudo por cada um de nós, pede que nós não demos nada mais, nada menos do que tudo por Ele. Ele nunca pediu, nem nunca disse que nós tínhamos de ser os melhores, mas disse que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que viermos a ter e ser, que seja para a sua honra e seja para a sua glória. Não é um bocadinho, mas por inteiro. Não é quando eu tenho tempo, mas é o meu tempo. O meu tempo esse que foi dado e concedido por Deus. A cada manhã quando nos levantamos é um prazer, é uma bênção nós podemos abrir os olhos e dizer obrigado, Senhor, por mais um dia. É muito bom podermos estar aqui, louvar, exaltar o nome do nosso Deus juntos, poder ver os nossos irmãos, os nossos amigos, abraçar, sentir o conforto, o abraço.
Alguns irmãos tiveram fora uns dias, semanas, estão de volta. Estamos muito felizes por isso. Outros vão sair e trabalham fora e vão sair e vão estar fora um tempo. Oramos por eles. Isto é ser família. Nós somos uma família. A família cuida, a família toma conta. Mas a família também ajuda uns aos outros a não nos desviarmos do caminho. Louvemos, exaltemos o nome do nosso Deus juntos esta manhã. Porque só Ele é digno de todo louvor e adoração. Ele é exaltado para sempre, é exaltado no céu. Eu louvo, Ele é exaltado para sempre, é exaltado e seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade reinará. Terra e céu proclamam seu santo nome. Ele é exaltado para sempre, é exaltado o Rei. Ele é exaltado para sempre, é exaltado no céu. Eu louvo, Ele é exaltado para sempre, é exaltado e seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade reinará. Terra e céu proclamam seu santo nome. Ele é exaltado para sempre, é exaltado o Rei. Ele é o Senhor e a sua verdade reinará. Ele é o Senhor, sua verdade reinará. Terra e céu proclama o seu santo nome. Ele é exaltado para sempre, é exaltado o Rei. Ele é exaltado para sempre, é exaltado o Rei. Ele é exaltado para sempre, é exaltado o Rei. Amém. Amém. Eu vou chamar aqui à frente todas as nossas crianças. E tem sido também muito bom. Às vezes podem não perceber aí de onde estão, mas aqui da frente nós ficamos maravilhados com a forma como as crianças adoram e louvam a Deus. E isso é fruto do exemplo que elas veem nos seus pais e nas pessoas que estão à volta delas aqui. Então, nunca é demais dizer que as crianças saem neste momento para ouvirem a palavra de Deus de uma forma que foi preparada para elas. Não vão sair porque vão chatear, não vão sair porque incomodam, porque elas não incomodam, elas não chateiam, só os pais. Mas elas saem porque temos pessoas que prepararam a lição para elas ouvirem e entenderem de uma forma preparada para elas aquilo que Deus tem para os seus corações. Amém? Eu vou pedir, Matilde, podes orar? Senhor Jesus, obrigada por estarmos todos aqui, Senhor. Em especial queremos te pedir pelas nossas crianças, Senhor, que elas possam hoje aprender mais de Ti, Senhor. Abençoa também as suas famílias, Senhor, e que ao longo desta semana possas também protegê-las e abençoá-las. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar?
Realmente as crianças são uma bênção de Deus. Sabe que eu pastorei uma igreja, o primeiro ministério que eu tive, uma igreja centenária lá no Rio de Janeiro. E eu fui ler as atas antigas, naquela época eu acho que eu ainda tinha tempo para isso, e li uma ata de 1917, onde houve uma assembleia na igreja que era proibido criança chorar. Eu falei, como assim? Como é que... Ou com aprovação, eu não sei se foi por unanimidade, mas foi aprovado. Foi engraçado porque tem coisas que nós não conseguimos perceber. Um dos sons mais bonitos que nós ouvimos são as crianças. Criança traz essa ideia da vida. Eu sei que para quem não tem mais filhos pequenos, ou ainda não tem filhos, o som das crianças pode até tirar um pouco do eixo. Mas criança significa vida, né? E é tão bom. E Jesus vai falar o quê? Que nós, se quisermos entrar no reino de Deus, temos que fazer como crianças, exatamente. Não precisa fazer muito barulho, né? Mas pronto, tem que ser como criança. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Nós, no domingo passado, estivemos a celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus, mas no domingo anterior nós começamos a estudar esse texto, ok? Baseado aqui neste tema que temos estudado na escola bíblica, que é sobre as duas naturezas de Jesus. Uma das coisas que vimos hoje ainda no estudo bíblico, que fique muito claro isso, é de que Jesus é 100% Deus, Ele é plenamente Deus, porque senão Ele não teria o poder para nos salvar. Mas Ele é plenamente homem, 100% homem, porque senão Ele não teria como representar a humanidade. Então, esta união, que a gente chama hipostática, ou seja, das duas pessoas, divina e humana, em Cristo. Este é o mistério de Deus que foi revelado, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, nós acreditamos em Cristo, que foi plenamente homem e é plenamente Deus. E nós estudamos isso mais a fundo no estudo bíblico de hoje. Quero trazer uma aplicação prática disso, que é o que isso tem a ver com a nossa vida prática. O que o facto de Jesus ser plenamente Deus e plenamente homem, o que isso implica na minha vida, no meu dia a dia, no meu relacionamento familiar, no meu trabalho? Como é que isso implica? O que isso muda? Pronto, vamos tentar fazer algumas aplicações práticas baseadas nesse texto. Essa é a parte 2, vamos assim dizer, desta palavra. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, diz assim o texto bíblico: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui, vamos orar? Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pela palavra lida, pela liberdade que temos cá em Portugal de podermos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, a esperança para a nossa vida. E que possamos anunciar, ó Deus, a toda a gente
esta grande verdade que liberta e que traz paz e salvação. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Nós então, como falamos naquele dia, vou apenas relembrar alguns pontos aqui, vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis em muitas esferas diferentes. Por exemplo, vivemos tempos difíceis na família. Muitas famílias a passar por problemas, por dificuldades, muitos por conta do tempo. O tempo tem sido algo retirado, furtado das nossas vidas. Nós trabalhamos demasiado tempo, nós ficamos fora de casa demasiado tempo, não convivemos o suficiente em família, e isso tem causado problemas gravíssimos, porque muitas pessoas nem sequer se conhecem na mesma família. Então, o tempo tem sido um grande problema. Dinheiro tem sido um problema, ou a falta dele, ou o excesso dele, ou a idolatria dele. Percebam bem todas essas nuances. Vivemos um tempo complicado, por exemplo, entre as nações, esse movimento geopolítico, todas as questões de guerras e rumores de guerra, que a Bíblia já nos alerta sobre isso, e vemos todo esse movimento. Outro dia, um dos professores do curso da formação de perspectivas estava a falar sobre isso. Não são os países que estão a mover isso, Deus está por trás de toda a história. Então, quando nós temos hoje tanta gente cá na Europa, e especialmente em Portugal, vindos da América do Sul, da África, da América do Norte, do Oriente, de onde for, tem gente do mundo inteiro que está a passar por aqui. É uma oportunidade que nós temos incrível de anunciar que Jesus é o Senhor. Talvez irmos até todos esses povos ou nações seriam tão difícil, tão mais caro, e essas pessoas estão a vir para cá, então aproveitemos isso. Tempos difíceis geram, na verdade, oportunidades incríveis para podermos avançar. Vimos também que os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é conhecido como o grande sermão de Jesus, o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Ou seja, quando nós vamos ver que Jesus ele sintetiza várias coisas sobre o reino de Deus. Nesse texto ele não está a falar sobre o caminho da salvação, que é o próprio Jesus. O Evangelho de João vai desenvolver mais isso, mas ele vai falar sobre as consequências que precisam acontecer ou que existem na vida daqueles que entregam a sua vida a Jesus e começam agora a caminhar no reino de Deus. Esse reino que foi inaugurado com a vinda de Jesus. O próprio João Batista vai declarar isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus, a promessa, o Messias. Ele é o sacerdote, ele é a oferta, ele é tudo. Nele, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que todo o universo converge em Cristo. Então ele é a razão de tudo. Por isso que a nossa vida precisa ser cristocêntrica, ou seja, termos Cristo no centro. A nossa tendência hoje, humana, atual, contemporânea, é quem está no centro da vida? Eu mesmo. E aí, se der espaço para Deus, está bom. Mas o que a Bíblia ensina não é isso. Cristo está no centro. E Ele está no centro de tudo. Tudo que eu faço, falo, penso, sonho, precisa ser por causa dEle. Interessante termos isso em mente. O Russell Norman Champlin, que é um grande historiador e teólogo também, ele fala o seguinte: as bem-aventuranças são promessas feitas aos discípulos fiéis do reino dos céus. Essas promessas são feitas para aquele que crê que Jesus é o Senhor da sua vida. Você crê que Jesus é o Senhor da sua vida? Então essas promessas são para cada um de nós. Isso é importante termos em mente. A outra que nós temos, tirado de um poema, né, porque os poetas têm ali umas pinceladas que mencionam algumas coisas que são muito importantes, e peguei obviamente um poeta português que diz assim sobre a questão da felicidade: não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário, alague seu coração de esperanças, mas não se afogue nelas. E se achar que precisa voltar, volte. Se precisar seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se tiver saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. E se o achar, segure-o.
É óbvio que os poetas acabam por falar coisas que são muito mais ligadas à nossa convivência humana. E parece que faltam aqui alguns elementos de que a eternidade não está aqui tão refletida. Por isso, esse teólogo Søren Kierkegaard, ele também vai dizer o seguinte: a porta da felicidade abre só para o exterior. Quem a força em sentido contrário acaba por fechá-la ainda mais. Ok? São formas de nós entendermos que os padrões dessa vida têm a ver com uma busca de felicidade. Ou seja, quando Jesus Cristo vem, ele, plenamente Deus, diz o apóstolo Paulo, ele esvazia-se da sua glória, torna-se um de nós. Dupla natureza, foi o que vimos aqui de uma forma muito clara no estudo bíblico. Ou seja, ele 100% homem, 100% Deus. O único capaz de salvar e ressuscitar, porque tem todo o poder nos céus e na terra, ontem, hoje e eternamente. Amém. O único que pode nos representar enquanto seres humanos, porque ele é plenamente homem. Então ele morre, mas ele ressuscita. Isso traz para nós uma consequência que é: podemos viver a vida de uma forma completamente diferente. Não olhando apenas para as circunstâncias. Quando eu perguntei aquela hora da oração, quantos passaram por situações boas? Passamos todos os dias por coisas boas, coisas más, e tem gente que consegue ir acima e abaixo de uma forma muito rápida. Só que o que Jesus tem para nós é uma vida perene, uma vida constante, não apenas constância reta, mas uma constância ascendente, ou seja, a cada dia que temos relacionamento com Jesus, passamos a ficar mais parecidos com Ele. É aquela cena, já começou a conviver com alguém, e de repente começamos a pegar hábitos daquelas pessoas, o jeito de falar, o jeito de andar, os trejeitos que falamos, como mexemos a cabeça, como coçamos a cabeça, parece que vamos absorvendo as coisas. Quanto mais perto de Jesus estivermos, mais parecidos com Ele nos tornaremos. E uma coisa que nós vimos é, o ser humano busca algo que é felicidade. Por exemplo, uma criança com fome e uma criança que acabou de mamar. Há diferença ou não há? Qual é uma das grandes diferenças? A criança com a barriga cheinha, vamos assim dizer, ela está o quê? Está feliz, satisfeita. A felicidade tem a ver aí com satisfação. Ok? É interessante isso porque quando nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, tem a ver com isso, com plenitude. Não apenas com saciar um ponto, mas de trazer paz. Conta-se que na época da Segunda Guerra, na Segunda Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial, havia um abrigo para órfãos, para crianças que estavam perdidas dos seus pais, enfim, muitos obviamente já órfãos. E aquelas crianças não dormiam, não conseguiam dormir, e todos faziam, olha, vamos dormir, e ninguém dormia. Já tinham comido, já tinham tido os cuidados, mas não dormiam. E alguém disse uma coisa, olha, temos pão? Temos, traz o pão. E começou a pegar pedaços de pão, e deu um pedaço de pão na mão de cada uma das crianças. E todas elas adormeceram. E falou, mas como assim? Porque com aquele pedaço de pão, ela tinha uma garantia de que quando acordasse, não estaria, se estivesse com fome, poderia comer o pão. Aquilo trouxe para ela uma plenitude. Sem comer o pão, mas só apenas com o pão, havia ali uma bem-aventurança, algo de felicidade, de plenitude. Uma coisa que é importante nós não podemos ficar vivendo a vida, você tem que ser feliz. E vamos viver a vida assim, essa felicidade egoísta não é o que a Bíblia está dizendo. Eu vou ser feliz mesmo que eu tiver que passar por cima de alguém. Mesmo se eu tiver que ser pragmático ao ponto de tirar alguém para chegar lá, mas eu tenho que ser feliz. Não é essa felicidade que está a dizer. A felicidade bíblica é uma felicidade que é conjunta. Vamos entender que o pensamento ainda era oriental. E um pensamento oriental é muito mais coletivo do que individual. Nós hoje temos muito a cena, eu tenho que ser feliz. A felicidade ali não pode acontecer se eu estiver feliz e tu estiveres infeliz.
A felicidade só acontece se nós estivermos felizes. Aí estamos plenos. Imagina que estamos com os filhos à mesa, servimos um almoço incrível, como daqui a pouco, se Deus quiser, vamos ter, a almoçar. E aí eu como tudo e deixo os meus filhos todos a passar fome. Isso é felicidade? Não, pelo contrário. Pais, eu pelo menos tenho é tão bom quando você vê o seu filho, sua filha, comer com vontade, saciar sua fome, mesmo que eu tenha que abrir mão da minha comida. Quantos pais já não fizeram isso em momentos de aperto? E ficaram felizes ou tristes? Felizes por não comer pelo outro. Essa é a ideia. Quando nós vamos falar então dessa felicidade que tem o impacto, um dos impactos reais da dupla natureza de Cristo, da salvação em Jesus Cristo, é uma felicidade na nossa vida, é um contentamento, como o apóstolo Paulo vai dizer, aprendi a estar contente em todas as situações. Mesmo no momento que está tudo muito bem, eu estou com saúde para dar e vender, eu estou com dinheiro no bolso e no banco, eu tenho amigos queridos, estou a festejar todos os dias, estou feliz. Não tenho um cêntimo, não sei como é que vai ser o dia de amanhã, a minha saúde está muito abalada e eu recebi uma notícia muito má, não tem ninguém comigo, todos me abandonaram, como Paulo teve esse sentimento em algum momento, também aprendi a ter contentamento nesse momento. Ou seja, o contentamento tem muito a ver com a entrega de vida, o coração, o que motiva o coração a estar feliz. Um ponto que nós vimos então naquele dia foi tempo de ser feliz, e isso é uma coisa muito importante. Só podemos ser felizes porque diz o texto bíblico, quando Jesus viu as multidões, subiu a um monte e sentou-se, e os seus discípulos chegaram perto dele. Há uma coisa que a Bíblia nos garante, é a proximidade de Deus. Deus não é distante. Muitas vezes a religião, de uma forma geral, ou as religiões mundiais, elas acabam por pôr um Deus, existe um Deus, mas parece que ele é tão distante, que é intocável, que nós não podemos chegar nele. O que a Bíblia nos diz é que Deus criou-nos para comunhão com Ele, plena e eterna, criou-nos segundo a sua imagem e semelhança. Entretanto, entrou o pecado que nos separa de Deus e há um abismo intransponível, não poderíamos mais chegar ao Pai, e Jesus Cristo vem para ser essa ponte, por isso Ele é o nosso único pontífice, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Ele então leva-nos de volta ao Pai, ou seja, estamos resgatados pelo Pai. A proximidade do Pai é possível pelo Filho. E Ele diz ainda assim, eu vou, mas deixo-vos o Espírito Santo, o Consolador. A palavra Consolador que aparece ali significa, no grego era parakletos, ou seja, aquele que está ao lado. Sabe quando nós estamos a caminhar, por exemplo, a Priscila e eu, quando estamos a caminhar de mãos dadas, eu sempre estou atento, porque muitas vezes ela tem uma coisa no pé, não sei. Ainda bem que ela está mais longe hoje, não está aqui, senão já... damos a andar, ela dá aquela, sabe, que anda às vezes com as sandálias um pouco mais altas, né? E dá aquela, então muitas vezes eu estou assim, e eu fico assim, estou aqui, estou segurando. O parácletos é esse que está junto. Quando eu dou aquela tremida, quando parece que vou cair, Ele está comigo. Então Deus está perto. Amém? Deus está perto. Por isso que nós podemos orar ao Pai que nos vê secretamente. É por isso que nós podemos dizer, Abba, Pai, como Jesus, o Filho. E aí, então, agora entramos no segundo ponto, que é... pronto, isso foi apenas a conclusão. O segundo ponto é tempo de sermos felizes, mas não sozinhos. Lembra do que eu tinha dito? A ideia da felicidade, a ideia do contentamento bíblico não é egoísta, não é individualista. Ele é coletivo, ele é comunitário. É por isso que nós falamos da comunidade enquanto igreja. Tem gente que fala assim, eu vou ser crente, mas eu vou ser crente sozinho em casa. Olha,
pode ser crente, não tem problema, mas vai faltar alguma coisa. Por quê? Porque o cristianismo, ele é comunitário. Nós sentimos falta da comunidade. E comunidade, gente, dá problema? Claro que dá. Claro que dá. Cada um faz de um jeito, cada um tem uma história. Nós temos aqui uma bomba relógio, nós vamos falar no sentido de que cada um de nós tem um jeito de ser. Mas a coisa mais linda disso é que o Espírito Santo de Deus vai costurando os nossos corações de uma tal forma que estamos todos interligados pelo poder de Deus sobrenatural. Porque se fosse pelo meu poder, lembra do texto de Jotão, a parábola de Jotão, quando ele conta lá a história de que as árvores frutíferas se reuniram para eleger uma árvore que reinasse sobre elas. E veio a oliveira, e ela falou, não, eu não posso deixar o meu fruto. E veio a figueira, e não podia. E aí, no final das contas, sobrou quem? O espinheiro. O espinheiro é um arbusto rastejante, que não tem fruto, não tem nada, só espinhos. E o espinheiro ergue-se e diz assim, abriguem-se na minha sombra. Mentira número 1, espinheiro nem sombra faz. Vou protegê-los. Mentira número 2, o espinheiro só magoa, não protege. Mas ele fala uma verdade. E aquele que for contra mim, o fogo do Líbano vai varrer. Eu esqueci agora a palavra que está lá no texto, que é muito forte. Vai consumir, essa é a palavra, vai consumir todo aquele que for contra mim. Esse é o espinheiro. Então, se nós formos como o espinheiro, e eu acho que às vezes a gente é muito mais parecido com o espinheiro do que com a oliveira, ou com, desculpa oliveiras, desculpa figueiras, desculpa... É porque estamos em Portugal, então temos todas as frutas aqui possíveis, né, também. Né? Tem pereira aqui? Algum pereira? Temos pereira, pereira, muito bem. Macieira não. Maciel, né, mas pronto. Mas enfim, não posso me perder aqui no... E aí assim, a grande questão é, não é por mim, não é pelo meu jeito de ser, de pensar, porque nós somos humanos, pecadores, somos falhos, nós julgamos as pessoas de uma forma que não deveríamos. Já aconteceu, por exemplo, de cometeres um pecado muito recorrente, que é olhar para alguém e julgar pela cara, sem nunca nem ter falado com a pessoa, falar assim, não gosto de fulano. Como assim? Nem sabe quem é o fulano. Tem gente que a gente conhece e não gosta, é diferente. Mas Deus manda amar até os inimigos. Quanto mais a pessoa que a gente só não gosta. Tem que amar toda a gente. Mas essa costura que o Espírito Santo faz nos nossos corações, nos une num só coração. Essa é a figura que eu queria que nós guardássemos aqui. É pelo poder extraordinário e sobrenatural de Deus. E Ele diz que traz para nós uma felicidade. Felicidade. O texto de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim, observei tudo o que é feito debaixo do sol. Vi que tudo é inútil, é correr atrás do vento. É claro que nós temos que ler o livro de Eclesiastes com muito cuidado e entendendo o seu contexto. Mas o que o grande Salomão, o sábio pregador, vai dizer é de que nós às vezes damos valor demais a certas coisas que passam. Já consegue lembrar de algum momento, de alguma coisa com quem brigaste com alguém, discutiste feio com alguém, e hoje você nem lembra mais o porquê que estava a discutir? O motivo em si? Marido e mulher sempre, né? discute, depois, mas o que era? Não sei. Vai ver que a mulher falou alguma coisa e o marido respondeu, Pois. Então, assim, é óbvio que quando nós começamos a olhar esse texto, assim, observei que tudo que é feito debaixo do sol, e tudo é inútil no sentido de que nós valoramos coisas, damos valor a coisas que não deveríamos dar. O que mais interessante é, não adianta, entre aspas, conseguir tudo e no final estar sozinho. Há pessoas que conseguem o que querem, mas estão sozinhas. É uma felicidade que não dura, que é como aquela fumaça que se esvai.
O fumo que não vemos mais. A palavra grega aqui para bem-aventurado, ela pode ser traduzida como grandeza, riqueza, ou seja, bem-aventurado, rico é aquele, ok? Excelência de caráter, uma pessoa bem-aventurada era uma pessoa com caráter muito bom. Era também atribuída aos deuses gregos da antiguidade, ou seja, um caráter, bem-aventurança, só quem era bem-aventurado eram os deuses do Olimpo. Já no hebraico, a ideia de bem-aventurança significa quão feliz, imagina, quão feliz é aquele, mas tem um outro significado que é felicidade em vista. É aquilo que nós ainda não temos, mas vemos. Sabe quando um náufrago pendurado lá apoiado num pedaço de madeira e que olha e vê uma ilha, que a praia que está a se aproximar, é essa a ideia. Feliz é aquele que consegue ver isso. E uma coisa também é que, ainda na época do Antigo Testamento, o hebraico, ele não é muito do imaginário, ainda era muito do sólido. Então, bem-aventurado era alguma coisa palpável. Olha só, bem-aventurado é palpável, aquilo que eu posso sentir, tocar. Bem-aventurado. Vamos lembrar que Mateus está a escrever isso, gente, o texto de Mateus, ali pelos anos 70, início dos anos 70. O que aconteceu no ano 70 na história? Alguém lembra aí? A destruição do templo de Jerusalém. O templo foi destruído, tudo a tomar fogo, os judeus a serem espalhados, dizem, e foi essa a minha tese meu trabalho de conclusão de curso, né, monografia na época no seminário, que foi sobre o templo, que a cotação do ouro naquela região do Império Romano caiu pela metade naquele dia, com tanto ouro que foi encontrado dentro do templo. Então, procure oferta, muito mais ouro, a cotação baixou pela metade. Tenta imaginar uma coisa assim. É nesse quadro que Mateus está a ver tudo ser destruído, queimado, e ele vai falar sobre bem-aventurança. Nós às vezes ficamos apavorados demais com o que está acontecendo ao nosso redor. Tem gente que entra em ânsia, tem gente que entra em depressão até. E eu sei que existe, como a gente sempre faz, existe a depressão que é doença, precisa ser tratada e cuidada. Mas existe aquela depressão que é uma cena de falta de fé, no sentido de pôr o pé no chão e saber que Deus está a cuidar. Sabe, quando olhamos o texto, e aí eu quero trazer aqui algumas bem-aventuranças. Primeira, felizes os pobres de espírito. O interessante aqui é que se fosse só felizes os pobres, nós falávamos assim, ok, temos uma questão social aqui. Os pobres, então, ser pobre é sinal de ser feliz. Eu não sei, eu gosto muito de ir à casa de gente pobre, porque eu nasci muito, muito pobre. Quando eu nasci, por exemplo, era numa das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, no cimo da favela. Só pude voltar lá uma vez, hoje não posso, porque todas aquelas gerações já morreram, são outras gerações que dominam aquilo lá. E o barraquinho onde eu nasci, não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha nada. Então, nascer nessa pobreza significa, então eu sou muito feliz porque eu nasci pobre. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Agora, vai na casa, às vezes, de alguém mais pobre, a pessoa te recebe, faz uma festa, tudo que tiver na despensa, ela pega, ela cozinha, ela te dá, e você fica ali até sem graça, e você come, sorri. Às vezes a gente vai na casa de gente muito, muito elegante, muito rica. Eu já fui na casa de senador da República no Brasil, eu já fui na casa de deputado federal, de gente, empresários riquíssimos. E chegava lá, não sabia nem como é que, sabe quando você vai cruzar a perna, não sabe se pode, se põe a mão assim, põe no bolso, como é que, não sabe onde pôr a mão, né, e tal. É claro também que eu conheço muita gente que é simples, mesmo tendo muito recurso, não é isso a questão. O que eu estou a falar o texto não está a dizer felizes os pobres, está a falar bem-aventurados os pobres de espírito. Mas por que isso? Porque os judeus, principalmente os religiosos, achavam-se melhores do que toda a gente.
achavam eticamente superiores a todos. Eles achavam-se moralmente mais santos e intocáveis, e todos eram imundos, só eles eram bons. E quem se acha muito bom, não tem nada para aprender. O que Jesus estava a falar é: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus ensina aqui, porque deles é o reino dos céus. Quem não reconhece a miséria espiritual da sua vida, não consegue ter a alegria do reino de Deus. A alegria do reino de Deus é feita de celebração ao Senhor e celebração com os nossos irmãos. Não importa a cor da pele, o dinheiro no bolso, não importa a condição social, não importa de onde viemos ou para onde vamos, não importa, somos irmãos em Cristo Jesus. Isso traz alegria. Feliz ou felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Há uma segunda que é: felizes os que choram. Felizes os que choram. Aqui a ideia do choro é uma ideia de impotência. Eu não sei se já choraram, claro, todos nós já choramos porque fomos crianças e tal, mas chorar na idade adulta é diferente de chorar quando criança. É ou não é? Chorar quando criança, uma criança chora por birra, uma criança chora por fome, uma criança chora, por exemplo, uma criança que não fala ainda, quando faz ali um xixi, um cocó, que está incomodada, ela chora, ela não sabe se expressar, não sabe falar, ela chora. Então criança é uma coisa, mas adulto quando chora, é outra cena. Nós choramos muitas vezes por tristeza, choramos por mágoa, choramos por raiva. Queria matar o sujeito, mas não posso, chora. Choramos por impotência. Não consigo, não posso. Mas choramos também por sensibilidade. Lembra de quando Jesus chega, João capítulo 11, Lázaro já estava morto há 4 dias, ele vem com os discípulos, chegando lá, estava Maria e Marta a chorar, todas as pessoas a chorar. O que Jesus fez? Jesus chorou. O choro de Jesus foi o que ali? Compaixão ou compadecimento. Ele se compadeceu, ele teve compaixão, sensibilidade. Nós choramos por sensibilidade ao outro. A dor do outro me faz chorar. Felizes os que choram. A ideia aqui não é imaturidade, não é birra. A ideia aqui é sensibilidade. Sejamos sensíveis uns com os outros. Nós às vezes julgamos rapidamente, falamos rapidamente, mas já tentamos perceber como o outro pensa, o que o outro sente, qual é a história da vida dele. Por isso, a sensibilidade leva ao choro. Esses serão consolados. Sejamos sensíveis. Terceira bem-aventurança: bem-aventurados ou felizes os mansos. Quem são os mansos? E que terra é essa que eles vão herdar? Ok? Diz o texto bíblico, no Salmo 22, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Em Mateus capítulo 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aquele que encontra descanso em Cristo, gente, a Bíblia diz, receberá uma herança, um pedaço do céu, novos céus e nova terra. É promessa apocalíptica ou promessa escatológica que temos aqui. E ainda o texto de 2 Pedro, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Muitas vezes estamos aqui à espera da justiça na terra. Pode ser que tenhamos algum tipo de justiça aqui, mas pode acontecer que nunca tenhamos a justiça terrena, mas teremos sim a justiça de Deus no tempo certo.
Sabe, felizes são esses, os mansos. Está aqui uma coisa que eu tenho pedido a Deus para aprender muito. Mansidão não é fraqueza. Tem gente que fala assim, fulano é muito manso, é sinônimo de bobo, é um bobão, perdoem a expressão. É um bobão. Não, mansidão não é isso. Mansidão é a maturidade em Cristo de ouvirmos algumas coisas que são absurdas e podermos não partir o sujeito ao meio. E podermos olhar e dizer assim, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Mansidão é algo que precisamos no nosso tempo. Precisamos nos relacionamentos conjugais, precisamos nos relacionamentos na igreja, precisamos nos relacionamentos com toda a gente. Mansidão. Aprendei de mim, diz Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração. Outra bem-aventurança, felizes os famintos e sedentos de justiça. Aqui fome e sede nos levam logo a alimento, água, não é? Os religiosos parecem justos, eles pareciam justos, mas Jesus acusa os fariseus de serem o quê? Parecem sepulcros vazios, caiados. Gente, um sepulcro caiado é aquele que por fora é bonito, é cuidado, tem flores, está limpinho. Mas se nós abrirmos ali, o que é que tem lá dentro? Mau cheiro, morte, podridão. Religiosidade leva a gente a parecer alguma coisa boa, mas lá dentro não está bom. Por isso que ele vai dizer, felizes os famintos e os sedentos de justiça, porque só em Jesus nós conseguimos. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. O alimento para a nossa alma é o pão e a água, é Jesus. Livres da condenação, nós seremos fartos, alimentados por Cristo. Felizes os misericordiosos, versículo 7, felizes os misericordiosos. A ideia aqui de misericórdia tem a ver com aquilo que nós já falamos algumas vezes, duas palavrinhas, miséria e cardia. Cardia, coração. Miséria é miséria, é aquilo que é mal, é o pior de nós. Ter misericórdia por alguém significa olhar a miséria do outro pelo olhar do coração. Porque todos somos miseráveis, percebam isso. Todos somos miseráveis, temos misérias, temos coisas que são mais da nossa vida. E há pessoas que olham para nós sem misericórdia e elas vão nos condenar e muitas vezes estarão certas até. Talvez não em tudo, mas em parte. Nós faremos a mesma coisa. Mas quando olhamos com o coração, muda tudo. Muda tudo. E o que nos leva a olhar com o coração a miséria de alguém? Uma coisa: amor. Amor. E só quem nos dá o verdadeiro amor é Jesus. Amar alguém é o que nos faz olhá-la com um olhar de misericórdia. E ele fala, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. John Stott vai dizer, ser manso é reconhecer diante dos outros que nós somos pecadores. Ser misericordioso é ter compaixão pelos outros, pois eles também são pecadores. É muito interessante. A mansidão, nós reconhecemos que somos pecadores. Na misericórdia, eu reconheço que o outro também é. E por isso precisa ser cuidado. E por isso precisa ser resgatado. E não jogado mais para baixo. Felizes os limpos de coração. Versículo 8. Porque eles verão a Deus. O problema aqui é que muitos usam máscaras. Máscaras de acordo com o ambiente. Estamos em casa. Máscara de casa ou sem máscara. Normalmente em casa é sem, né? E tal, sem filtros, sem máscara, sem nada. Vamos para a igreja, como se a igreja fosse o prédio, né? Vamos para a igreja, aí vamos à máscara da santidade. Olá, meu irmão. Põe até um fato, né? Um blazer.
Não posso nem fechar, porque eu acho que já... Se ficar assim, pá. Que a nossa amizade e amor sejam tão fortes quanto esse botão, não é assim? Está aberto por um motivo. É porque não dá para fechar. Felizes os limpos de coração. Nós não precisamos usar máscaras quando estamos com pessoas que nos amam. Outro dia nós viajamos com uma família querida, amiga. E ao final a minha palavra foi de gratidão no sentido de que obrigado porque eu posso ser o João quando estou com vocês e não preciso ser o pastor o tempo todo. É tão bom quando a gente está na presença de amigos que sabem quem nós somos e que esperam de nós apenas amor, apenas a nossa história e humanidade. Nós não precisamos de máscaras. Felizes os limpos de coração. Vamos viver sem máscaras. Vamos ter mais cuidado. Vamos ser quem somos. É igual aquela cena, vai vir alguém, então a gente já avisa as pessoas, hoje vai vir aí uma pessoa, então como se tivesse que mudar de comportamento porque vai vir alguém. Não. Somos quem somos. Os pequenos grupos, né, nós sempre falamos muito isso. Nas reuniões, nos encontros, os pequenos grupos, toda a gente é bem-vinda para estar lá. E não precisa daquela cena, hoje vai vir, o irmão de Ney vai vir hoje aqui, então cuidado com o que vamos falar. Peraí, estamos a falar alguma coisa errada? Estamos a ter atitudes que não são corretas? Não. Então vamos ser quem somos, com toda a alegria, com toda a plenitude, com toda a abertura que somos. Essa é a ideia. Felizes os que têm o coração limpo, e limpos de coração, que são limpos por Jesus. Versículo 9, felizes os pacificadores. E aqui, promotores da paz. Gente, eu me lembro, eu nunca tenho como falar desse versículo sem me lembrar de um irmão chamado José Hildo. José Hildo foi um irmão, um diácono, há muitos anos atrás, que eu ainda era muito novo no ministério, numa grande igreja lá no Brasil, e ele, ainda bem que temos microfone agora e o som da chuva não atrapalha, né? E ele era aquela pessoa que quando estávamos numa reunião no conselho, imagina, eu, um jovem pastor, numa mesa com anciãos da igreja e toda aquela gente ali, e começava algum debate, alguma coisa, o Zé Hildo era aquela pessoa que dava uma palavra e estava pacificado. Ele falava assim, Diego, tal, Nelson, tal. Resolveu a situação. O Zé Hildo foi a pessoa, e eu vou dizer isso, espero que nunca mais aconteça, mas foi a pessoa por quem eu mais chorei quando ele morreu. Ele falece num acidente de carro, trágico, e eu me lembro era um domingo de manhã, eu recebo o telefonema do hospital, fui ao hospital e volto com a notícia, a igreja a louvar, a garagem era na cave, eu entro na cave, a igreja a louvar, eu saí do carro e voltei para dentro do carro e chorei para ir uns 10 minutos compulsivamente. E a única coisa que eu me lembro de ter falado no sepultamento dele, que passou para ali mais de 5.000 pessoas no sepultamento dele, desde o mendigo que vivia na rua, o agulha, até o senador da república e o governador do estado foram no sepultamento dele. E uma coisa que eu disse naquele dia é que o Zé Hildo, ele era um pacificador. O que me gravou a mente, ele era um pacificador. E a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, vamos falar junto por causa da chuva. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, como nós precisamos de pacificadores, como nós precisamos de promotores da paz nos nossos dias. Porque para promover a desgraça, para promover o que não é bom, já tem muita gente. Nós somos chamados para sermos o quê? Pacificadores. O que é um pacificador? É o que faz a paz. Entre aspas, é um fazedor de paz. É um promotor
da paz. Então, assim, coisa prática. Quando estivermos numa conversa, a coisa tiver a pegar meio fogo ali, a incendiar, em vez de inflamar, em vez de pular mais gasolina, em vez de gritar mais alto, vamos lembrar, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificou. Tá, é isso, olha, o pacificador traz essa paz. Coisa incrível, Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor. E a última, felizes os perseguidos e difamados. Isso aqui é bênção aonde, né? Quem gosta de ser difamado? Quem gosta de ser caluniado? Ninguém. Mas ele não está a dizer aqui de coisas nossas humanas, das nossas mazelas, dos nossos problemas. Porque às vezes nós erramos e as pessoas apenas aumentam o nosso erro. Não é esse tipo. O que a Bíblia vai dizer? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal, por minha causa. Ou seja, por causa de Jesus. Por causa da mensagem do Cristo. Felizes os que servem uns aos outros. Felizes os que servem a Deus. Como é que nós seremos felizes? Sozinhos, egoisticamente, no meu canto, eu vou para cá e agora eu estou feliz. Sou feliz sozinho. É isso? Não. A felicidade, ela é coletiva, comunitária. Estás feliz? Eu estou feliz. Estás triste? Eu choro contigo. Estás na miséria? Misericórdia para ti e para mim. A coisa está a acender mansidão e pacificador. Gente, depois escrevam essas bem-aventuranças, ponham no carro, no frigorífico, ponham em lugares estratégicos, para que a gente possa lembrar durante o dia. Porque a coisa mais fácil que tem é amanhã à tarde, alguns até hoje, né? Mas amanhã à tarde a gente nem vai lembrar mais o que é isso. Então anotem isso, ponham, relembrem. Nos encontros dos pequenos grupos que teremos, hoje tem um pequeno grupo, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, nós vamos conversar sobre as bem-aventuranças. Esteja lá na reunião do pequeno grupo, para que nós possamos aplicar isso na nossa vida prática. Como fazermos isso? Partilharmos nossas histórias. E eu quero apenas encerrar com esse texto de John Stott, que diz assim: os métodos de Deus das Escrituras, do Deus das Escrituras, parecem uma confusão para os homens. Exultam o humilde, humilham o orgulhoso, chamam de primeiros os últimos, de últimos os primeiros, atribuem grandeza ao servo, despedem o rico de mãos vazias e declaram que os mansos serão seus herdeiros. A cultura do mundo e a contracultura de Cristo estão em total desarmonia uma com a outra. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Amém? Duas naturezas. Jesus é Deus todo-poderoso e por isso Ele pode nos salvar. Jesus é homem, o ideal do ser humano, o nosso representante nesse sacrifício. É tempo de ser feliz porque o próprio Jesus assim nos ensina. Chega de egoísmo, de fazer apenas o que me apetece. Eu não faço o que me apetece apenas. É bom de vez em quando fazer aquilo que me apetece. Mas em nome da felicidade do outro e também minha, muitas vezes eu abro mão de algumas coisas por amor ao outro. Quem faz só o que te apetece e quando não dá certo chora e faz birra, são crianças. Nós somos chamados a uma maturidade com Cristo. Vamos servir ao Senhor e vamos servir ao próximo. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Ó Pai, obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor.
E que possamos, ó Deus, aprender e agora aplicar a nossa vida. Perdoa-nos por todos os pecados que temos cometido e repetido. Dá-nos força, Pai, que a comunidade, que a igreja de Jesus possa nos ajudar, que sejamos bênçãos nas vidas uns dos outros. Abençoa, Pai, aqueles que estão a chegar agora, famílias que estão a chegar para esta família espiritual, que sejam, ó Deus, impactados pelo Teu poder, pela Tua bênção, que sejam recebidos com amor e alegria. E nós estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo isso. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Antes de nós cantarmos esta última canção, apenas a lembrar aqui, nesta semana temos os pequenos grupos que estarão nas casas. Pode pôr aí a imagem dos pequenos grupos, Jandé, por favor. Hoje vai ser na casa do Renato, isso. Então, toda a gente da região ali, vamos pôr aqui de Paredes, Passo de Ferreira, Rebordosa, Lousada, Penafiel, ou seja, toda aquela região, vai ser na casa do Renato hoje. Terça-feira, daqui a pouco vai aparecer ali. Ok. Então nós temos outros encontros. Vai aparecer daqui a pouco a imagem. Quem aqui, quem está a participar de algum pequeno grupo, só levanta a mão assim. Quem está, fica com a mão levantada assim. Então, se alguém levantou a mão, ergueu a mão perto, é só perguntar para essa pessoa que ele poderá ajudar também a falar um pouco mais sobre isso. Outra coisa, classe de batismos. Então, classe de batismos. Faz a sua inscrição. Como? Pode falar diretamente comigo para nós conversarmos, explicarmos isso, como é que funciona. Ou com um líder do pequeno grupo, com algum líder, para que você possa participar. Em maio, vamos começar então a classe de batismos. Aqui está então estão as localidades, né? Então hoje vai ser em Baltar, terça-feira em Santa Maria da Feira, casa dos irmãos Pinho, terça-feira também na Maia, Amaral, levanta a mão aí, Afonso, pronto. Terça-feira ainda na Maia, Cardoso e Figueira, aqui. Quarta-feira em Águas Santas, Almeida, faltou aquele líder de adolescente, sabe como é que é, né, gente? Então, mas pronto. Póvoa de Varzim, na quarta-feira também, família Pinto, Flávia está ali. Quinta-feira na Trofa, o Alexandre não veio hoje, né? Pronto, mas é na Trofa. Quem é da Trofa aqui? Levanta a mão aqui. Aqui, ó. Então levanta a mão aqui, por favor. Aqui, ó. Todos são na Trofa. Isso. Trofa tá aumentando, viu? Tá vendo? Tá chegando mais gente da Trofa agora, olha. Então, durante a semana, participa de um desses pequenos grupos. Se tiver alguma dificuldade de contato, manda um e-mail ou uma mensagem no direct lá do Instagram, nós vamos orientar tudo direitinho, tá bem? E a última mensagem, põe aí do tênis de mesa. Eu não sei aqui quem gosta de jogar tênis de mesa. Quem gosta de brincar de tênis de mesa? Levanta a mão aí. Ninguém mais? Estão com receio de perder para mim? Túlio. Olha só, o segundo lugar está disponível para quem quiser, porque o primeiro lugar, se o meu ombro não estiver mal até lá, a gente podia jogar meio, Bruno. Eu jogo metade, você joga metade por causa do ombro. Mas assim, eu já vou fazer a minha inscrição, 5 euros, e vai ter almoço incluído. É um domingo, então a ideia é que nós possamos almoçar aqui, quem vai participar, obviamente, do torneio, e depois já ficamos aqui à tarde para brincarmos e conviver e tudo mais. Então, faz a sua inscrição com o Natan, aquele menino bonito lá, o mais bonito que tem aqui, aquele menino lá, está solteiro ainda, Não, mas deixa mais um pouquinho por causa do coração aqui, senão o coração não aguenta. Ok, gente? Amém? E mais uma coisa, vamos ter um encontro com os casais. Tem aí, Dedé? Esse aí.
O encontro com os casais vai acontecer no dia 9 de maio, é um sábado pela manhã, às 10 horas. Guarda essa data, por favor. Vamos falar sobre interferências. Por isso que a imagem está assim, ó, interferências, ok? Então, guarda essa data e vamos estar aqui para podermos aprender mais sobre o casamento. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor com esta última canção. Obrigado a todos aqueles que estão conosco nesse dia. Que o Senhor abençoe e guarde. Uma semana muito abençoada no nome de Jesus. E vamos na paz do Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. O Senhor vos abençoe, vos guarde e até para a semana.